Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu decidi fazer uma série de vídeos para ajudar pessoas a esclarecer dúvidas que são pertinentes, dúvidas que eu também tive um dia, ainda tenho em alguns momentos, mas estudando a palavra, as coisas vão se esclarecendo e eu quero ser um ajudador para você no reino. Muito se tem falado sobre o reino de Cristo, o reino de Deus, e eu percebo que algumas pessoas ainda têm muitas dúvidas, não entendendo as diferenças. Eu vou fazer uma colocação muito simples e você vai entender com coração simples algo que é poderoso na Bíblia. O reino de Deus, para você entender, e as suas diferenças estão principalmente no entendimento da eternidade. Quando a Bíblia se refere a coisas que são eternas, nós estamos dizendo e falando sobre o reino de Deus. Quando nós estamos falando sobre o reino de Cristo, nós estamos falando sobre um período de 1000 anos. E nesse período de 1000 anos, o Cristo de Deus, ele vai governar sobre a terra. E neste governo, de 1000 anos, quando se fala sobre esse governo que tem um período de 1000 anos, nós estamos falando sobre o governo de Cristo, o reino de Cristo. Tá bom? Isso é fácil para você entender. Sobre Deus, eternidade, sobre o de Cristo, 1000 anos. Isso tem prazo para começar e prazo para terminar, para que fique claro para você entender. Mas eu quero então, nessa série de mensagens, hoje falar sobre um requisito poderoso e uma chave e um código que vai mudar o seu entendimento. Preste bem atenção. Um dos requisitos para o reino de Cristo é o batismo nas águas. A Bíblia fala sobre vários batismos, inclusive João Batista, que batizou Jesus, ele disse que ele batizaria com água, mas viria um mais poderoso do que ele, que batizaria com fogo, Então, só nesse tempo desse versículo você entende que existem 2 batismos. Ponto. Quero que você entenda que então existem batismos, e existem diferenças entre eles. Mas hoje eu quero fazer um esclarecimento sobre o batismo nas águas. O batismo nas águas, ele é conhecido como o batismo do arrependimento. E não tem nada errado com isso. Eu só quero dizer que ele precisa ser entendido, compreendido de uma forma inteligente, usando a inteligência e o conhecimento bíblico. Se ele é um batismo do arrependimento, se é necessário nós batizarmos para nos arrependermos ou provar o nosso arrependimento através do batismo, a pergunta que eu quero fazer para você é: por que então Jesus precisou ser batizado? Lembrando que Jesus foi o Cordeiro de Deus que não tinha pecados e foi morto para retirar o pecado do mundo. Então, o esclarecimento é o seguinte: Jesus não tinha pecados, mas mesmo assim se batizou. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o batismo nas águas é muito mais profundo do que simplesmente o arrependimento. Porque pessoas se arrependem, se batizam e elas mesmas não entendem o resto do processo. Nós vamos falar sobre em vários tempos, em vários vídeos, para poder esclarecer mais. Hoje eu quero falar sobre o batismo. E a pergunta que eu fiz para você, eu quero que você responda dentro de você aí. Por que Jesus precisou ser batizado, já que Jesus não tinha pecados, e o batismo nas águas é chamado de batismo do arrependimento? Algumas pessoas vão dizer nos comentários, e estão livres para isso, vão dizer nos comentários os seus entendimentos. Fique à vontade, depois que vocês fazem os comentários, eu vou procurando restabelecer aí, respondendo cada um deles, dentro de um tempo. Eu quero que você se coloque à disposição para pensar. Se o batismo do arrependimento, o batismo nas águas, é o batismo do arrependimento, por que Jesus precisou se batizar? Eu vou só dizer uma coisa para você. O batismo nas águas é requisito para fazer parte do reino de Cristo. O batismo nas águas é uma aliança que o homem faz com Deus. E só pode entrar e governar com Cristo, segundo a palavra de Deus, aqueles que têm aliança com Deus. É por isso que você vai entender a partir de agora que o batismo não acontece a partir do Novo Testamento. As pessoas se enganam pensando que o batismo é algo de 2000 anos para cá, 2000 e alguns anos para cá. Eu quero ler um texto para você
que pode mudar o seu entendimento sobre isso. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. E eu quero ler com você aqui rapidamente, para que você entenda a respeito desse tema chamado batismo nas águas. Veja bem, olha só, capítulo 10, olha só o que diz a palavra de Deus. Preste bem atenção. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Então aqui nós estamos falando de 2 pontos. Os patriarcas, os homens e mulheres que saíram do Egito a caminho de Canaã, em determinados momentos, de tempo em tempo, porque é um prazo de 40 anos, nós estamos falando que de tempo em tempo uma geração nova nascia e os filhos dos filhos nasciam nesse mesmo período. Então de tempo em tempo Deus dava uma ordem para que eles fossem batizados. Entenda bem que eles não decidiram se batizar, eles batizaram. E por que diz batismo em Moisés? Porque era no período que Moisés estava sobre o controle ali daquele exército. Ele era o libertador daquele momento. Ele é uma tipificação de Cristo na terra. Então, a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios que todos foram batizados na nuvem e no mar. Entenda bem, o batismo nas águas não é só uma decisão, é uma necessidade e faz parte de um processo para que a salvação aconteça de forma completa. Então eu vou esclarecer para você. Jesus batizou-se e se o batismo nas águas fosse batismo do arrependimento só, Jesus não precisaria se batizar. Mas ele é uma condicional para participarmos do reino de Cristo. Então hoje nós vamos tratar disso e eu quero poder te ajudar, pegar na sua mão e levar para um estágio mais elevado no conhecimento. No Antigo Testamento as pessoas se batizavam e nem sabiam que estavam sendo batizadas. Entenda só, quando o povo de Israel, os hebreus, passam pelo mar chamado Mar Vermelho, olha só que a Bíblia está dizendo, passaram pelo mar. Quando eles passam pelo Mar Vermelho, aquilo se tornou uma aliança espiritual. Mas, pastor, eles passaram, e a Bíblia diz, com os pés enxutos. Exatamente. Eles passaram de uma margem para outra. Então o batismo, na verdade, ele é imersão, aspersão, mas as pessoas que passaram pelo mar de uma margem para outra, atravessando aquele local, aquele lugar, eles foram considerados batizados. Então veja bem, quem está dizendo isso não sou eu, é a Bíblia que está dizendo isso. E eles foram batizados naquele tempo. Em outras oportunidades, eles subiam no monte, como Deus ordenava a Moisés, e a Bíblia diz que uma nuvem descia. Olha só, eles foram batizados no mar e na nuvem. Muitos foram batizados no mar, na passagem do mar, quando estavam sendo perseguidos pelos egípcios. Em outro momento, outros foram batizados, os filhos daqueles foram batizados numa nuvem que desceu sobre o cume do monte, sobre uma parte do monte. Então, quando a nuvem descia, Deus os considerava batizados. Por quê? Era um chamado, estavam atendendo um chamado de Deus. Então Deus falava, sobe agora lá na montanha, e quando vocês subirem, a nuvem vai descer. E muitos deles nem sabiam sobre o assunto, mas eles iam obedecendo. Por quê? Porque para reinar com Cristo, a condicional, ou uma das condicionais e principais, das primeiras, é o batismo nas águas, que simboliza aliança com Deus. E também, sim, um tempo de se arrepender das coisas velhas e dali em diante começar coisas novas. Outra passagem para deixar isso claro para você. A passagem em que Josué está diante do Jordão e ele fala com
os homens que estavam com ele, aquela multidão de pessoas, ele diz o seguinte: nós vamos, a partir de hoje, tomar uma decisão. Olha o que ele diz: nós vamos tomar uma decisão. Eu decidi aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós decidimos hoje aqui fazer uma aliança com Deus. E qual que é o simbolismo dessa aliança? Atravessando de um lado de uma margem para a outra margem do outro lado do rio. Quando ele faz esse acesso, os outros também fazem. E estão ali, a Bíblia diz, fazendo um concerto para uma aliança com Deus. É só você ler o texto de Josué que você vai entender. Então eu espero ter esclarecido para você sobre esse ponto. Se você tiver dúvidas, não tem problema. É você deixar nos comentários. Mas por favor, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida sobre a questão do batismo, deixe as suas perguntas. Eu quero poder te ajudar. Se eu puder, eu quero te ajudar. Eu estou à disposição de responder essas questões. Então, espero ter te ajudado. Deus abençoe e fique ligado. Daqui a alguns dias nós vamos soltar mais vídeos e mais curiosidades sobre o reino de Cristo e sobre o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e não se esqueça, prospere em tudo que você fizer, porque esse é o desejo de Deus. Deus abençoe.